Aí galera, hoje vamos de assunto muito pedido pela galera que quer EFON, Escola Naval ou matérias específicas, que é a parte de geometria no R3. Isso aqui para FUVEST é muito útil, para o cara de específica é muito útil, e para o meio militar, mais na EFON, Escola Naval, até mesmo que no próprio IMITA. Então isso é muito a cara da Escola Naval e da EFON. Qual é a ideia aqui? Você viu a reta no R2, R2 é quando eu uso x e y. Você viu várias coisinhas no R2, mas agora você tem que ver a reta no R3. A reta quando eu tenho três coordenadas, x, y, z. E não pense que é uma mera adaptação da fórmula que você já viu lá no R2, não. Muito pelo contrário. Você vai ter, no caso aqui, algo que é, neste caso, bem diferente do que você viu lá na aula de equação da reta, beleza? Então, abre a sua mente, limpa a sua cabeça, que você vai ver algo totalmente novo. Qual é a ideia aqui? Quando você tem que ter uma reta no R3, você tem que ter alguns elementos básicos para que essa equação seja criada. Anota aí, eu preciso de um ponto conhecido dessa reta e preciso, você pensou que fosse falar outro ponto, né? Não necessariamente. A princípio, eu preciso de um ponto conhecido dessa reta e de um vetor paralelo a essa reta. Esse vetor paralelo a essa reta, ele tem a mesma direção, não são paralelos, mequetrefe. Então, se eles são paralelos, acaba que eles têm a mesma direção e por isso esse vetor U é chamado de vetor direção dessa reta. Então, esse vetor paralelo à reta que foi dada é chamado de vetor direção. E esse ponto A de coordenadas x0, y0, z0, ele, no caso aqui, ó, ele é um ponto conhecido. Dessa reta, beleza? E aí, o que vai, então, acontecer, tá? Você vai ter, então, aqui, ó, o seguinte. Vamos construir um vetor aqui que vai de A até P. Então, você vai ter o quê? Que o vetor AP é paralelo ao vetor U. E, anteriormente, por conhecimentos anteriores, a gente sabe que quando dois vetores são paralelos, é a mesma coisa que falar o quê? Que eles são vetores proporcionais. Jamais esqueça disso. Nessa parte, isso é essencial. Tem que estar muito bem amarrado esse tipo de conceito. Então, o vetor AP, ele vai ser proporcional. Significa ser o quê? K vezes, uma constante vezes, o vetor paralelo a ele, tá? E aí, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter o seguinte. Esse vetor P, AP, perdão, como todo bom vetor, pode ser construído dadas as coordenadas da origem da extremidade, como sendo extremidade menos origem. Ou seja, vai ser o ponto XYZ. O que esse ponto XYZ representa? Qual é a diferença dele em relação ao ponto A? Eu não vejo diferença. Vê sim. Esse ponto A é um ponto que na questão vai ter sido dado como um ponto da reta. E esse XYZ representa todo e qualquer outro ponto, inclusive o próprio ponto A, que possa vir a estar também em cima dessa mesma reta. É ele que vai introduzir as variáveis que vão terminar culminando numa equação, que é a equação que eu quero, tá? Então, se eu terminar de desenvolver isso aqui, ó, como que eu faço um ponto menos o outro? É cada coordenada de um menos a correspondente coordenada do outro, ou seja, o primeiro daqui menos o primeiro dali, o segundo daqui menos o segundo dali, por aí vai. Com Z é a mesma coisa. E aqui à direita, eu estou igualando a K. Esse K às vezes é chamado de uma letra T, tá, gente? Depende da sua bibliografia, depende da prova, mas também isso é indiferente. Mas vou botar com T, de repente é bom botar com T desde o início, que para muitos é a letra mais usada. Mas repito que é mera questão de gosto. E aí eu tenho que ainda fazer o quê? Ó? Multiplicar por T cada coordenada aqui dentro. Fica A vezes T, ou B, o T vezes A, B vezes T, e C
vezes t. Então, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter que a primeira coordenada aqui à esquerda é igual à primeira coordenada aqui à direita. Então, você vai ter que x menos x0 é igual a vezes t. Vai ter que y menos y0 é igual a b vezes t. E z menos z0 igual a c vezes t. Cada coordenada num, você está igualando a correspondente coordenada no outro. Então, esse aqui também eu comparo com a correspondente coordenada nesse daqui. Só que, olha só, vamos isolar cada coisa que eu tenho aqui em cima, ó, que aí você vai ter o quê? X igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais ct, tá? Esse tipo de equação aqui, ao qual eu cheguei, já é conhecido como uma das equações da reta, ok? Isso aqui, no caso, é a equação da reta normal. Agora, isso é uma das maneiras que eu tenho de escrever a equação. Vou até destacar aqui. X igual a x0 mais AT, y igual a y0 mais bt. Aliás, eu falei normal não, paramétrica, né? Porque está em função de um parâmetro aqui, que no caso é esse t aqui embaixo. Tem isso daqui, beleza. Agora eu não estou entendendo muito bem ainda como que numa questão isso vai aparecer. Então, isso aqui é equação da reta no R3, sim, é equação da reta. Ué, caramba, mas como assim? Eu esperava que você me desse uma equação taranã, mas taranã, mas taranã, igual a zero. Como eram todas as equações que eu vi na minha vida, tem uma bagulhada de termos de um lado e tem igual a alguma outra coisa, geralmente zero ou outro número do outro. Mas é tudo numa linha só e não um sistema. O jeito de escrever a equação da reta no R3 é meio estranho à primeira vista, porque você não vai juntar aqui essas coisas todas numa só. Pelo menos não nessa versão. Então aqui, ó, você fica em função de um parâmetro t, e para cada t que eu tiver, você vai ter um x, y, z diferente. Quer comprovar aqui comigo? O que você vai ter aqui, ó? Você tem que... Vou te mostrar um exemplo. Mas antes, nenhum almoço é grátis. Lembra de sempre ir lá no nosso site, que isso aqui é apenas um pedaço desse assunto, o restante só virando nosso aluno que você tem acesso. E o cupom de hoje é o Fábrica D número 10, que te dá 10% de desconto em qualquer um dos nossos planos da nossa plataforma, seja voltada à medicina, seja voltada a qualquer outra coisa, tá? A imita e a engenharia. Bom, qual é a ideia agora aqui? Você vai pegar e você vai ter o seguinte. Pega um exemplo. X igual a 2 mais 3t, y igual a menos 1 mais 5t, e z igual a 4 menos 6t, tá? Tem isso aqui na frente, aí quais são as perguntas que ele pode me fazer? Ele pode perguntar as coordenadas de algum ponto pelo qual a reta passa, pode perguntar as coordenadas de um vetor paralelo à reta. Pensou em vetor paralelo à reta? É claro que você pode ter vários vetores paralelos a uma mesma reta. Mas a primeira resposta, a mais óbvia, a mais evidente na sua frente, qual é? O vetor direção. E o vetor direção, ele era formado por A, B e C. Lembra quem eram A, B e C? Isso, eram os coeficientes que eu tenho aqui na frente da letra T, quando eu escrevo a equação da reta. Que aqui nesse caso, meu querido, são quem? O 3, o 5 e o menos 6. Então, o vetor paralelo à reta, ou pelo menos um deles, vai ser esse 3, 5 e menos 6. Por que pelo menos um deles? Porque, algebricamente falando, se eu multiplicar aqui tudo por alguém, dividir aqui tudo por alguém, trocar o sinal, eu estou trocando ou o sentido ou o tamanho do vetor, mas ele continua paralelo, a direção dele não vai mudar. Quando você pega um vetor e multiplica por um número, ele não troca de direção. Pode até trocar de tamanho e ou sentido, mas ele continua paralelo ao que já era antes. E também um ponto da reta. Se ele pedir um ponto da reta, é aí, no caso,
aquela parte na equação que tem essas letras com zero, x0, y0 e z0 sozinhas, que seria um ponto pelo qual a reta está passando, que é justamente aqui o ponto 2, menos 1 e 4, tá? Essa que é a ideia, então. Você tem, no caso aqui, justamente aquilo que você queria. Tem um vetor e tem um ponto. Isso é o primeira coisa, primeiro tipo de pergunta que pode ser feito, ou aquele pontapé primordial, essencial, para você fazer toda e qualquer questão de reta no R3. Beleza, galera? Não esqueça disso aqui. Espero que você venha fazer parte da nossa família, que você se torne um aluno do Fábrica D, porque é a plataforma que quer ser a maior plataforma do Brasil e levar a sério, passar em prova. Que hoje em dia, infelizmente, isso tá meio que em falta por aí. Tá? Então a gente não criou isso aqui à toa. A gente quer vender uma coisa, mas vender uma coisa boa. Então, galera, ficamos por aqui. Tira o seu print aí. Vamos que vamos e força na peruca, força nos estudos. Uma boa semana e valeu, galera. Tchau, tchau. Bom, minha gente, continuando o que eu falei sobre reta no R3, a gente acabou de ver as equações paramétricas e a equação normal da reta no R3. Recobra comigo. Se eu tenho um ponto de coordenadas x0, y0 e z0, que é um ponto exemplo de vários milhares pelos quais a reta pode passar, eu vou usá-lo sempre aqui em cima no numerador, depois do sinal de menos. Então, o que vem aqui depois do sinal de menos é um ponto pelo qual a reta está passando. E embaixo, o que aparece como denominador são as coordenadas do chamado vetor direção da reta. Então, o que é o vetor direção? O vetor direção, no caso aqui, é justamente aquele vetor que é paralelo à reta. E é ele que vai comandar a execução de tudo quanto é questão que venha fazer perguntinhas sobre condição de paralelismo, perpendicularidade, por aí vai. Lembrando que se eu pego isso aqui tudo igual a um t, né? Se eu pego cada fração dessas igual a letra t, porque letra t é apenas um exemplo, já que é todo mundo igual à mesma coisa, essa mesma coisa a gente vai chamar de t. E aí, você tem, por exemplo, que na primeira fração fica x menos x0 sobre a igual a t, jogo a para o outro lado, que aí fica x menos x0 é igual a vezes t, ou x igual a x0 mais a t. Ok? E aí, nos demais, a mesma coisa que iria acontecer. Então, o que você vai ter aqui? Você tem que, nesse caso, a gente tem duas formas de escrever a equação. Uma que é um conjunto, né? Que no caso é meio que parece um sistema de equações, todo mundo em função de um t, que é o que eu tenho no caso aqui, tá? Que se chamam equações paramétricas da reta. E o outro, no caso aqui, é quando você trabalha com essas igualdades, que é a forma chamada de equação normal ou simétrica da reta, ok? O que importa é você, na hora, saber pegar a reta e identificar um ponto pelo qual ela passe e também o vetor direção. Quer ver só? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, mais uma vez, coisas assim, ó, o que vai acontecer se eu tenho algo como isso aqui, x igual a 2 mais 3t, y igual a menos 1 mais 5t e z igual a 4 menos t. Então, se eu quero um ponto pelo qual passe a reta. Gente, achar um ponto pelo qual a reta passe é uma pergunta muito vaga. Numa discursiva, você tem infinitas possibilidades de resposta. Eu posso simplesmente, ao pé da letra, pelo que eu acabei de te mostrar aqui na teoria, pegar direto as constantes, sem o t que eu tenho aqui na frente, que vão me dar um ponto pelo qual passa a reta. No caso aqui, o ponto 2, menos 1 e 4. Ou você pode pegar os coeficientes da letra t que eu tenho aqui, tá? Então, você vai ter, então, o quê? Você pega aqui e aí você vai ter o vetor, no caso, 3, 5 e menos 1, que é um vetor paralelo a essa reta.
Bom, mas aí pode acontecer, não parece, mas em aula presencial chegam muitas dúvidas de uma questão dessas aqui, por exemplo. Eu não sei por que que dá tanto problema, mas é bom avisar, né? O pessoal chega para mim e fala assim, poxa, mas e se eu tiver isso aqui, ó? Pô, não tá na forma como você botou ali, paramétrica, normal, pelo menos escancaradamente desse jeito. Como é que eu vou achar um ponto da reta e o vetor de direção? Um ponto da reta, gente, joga qualquer x aqui, em função dele acha y e z, que na malemolência você acha. Isso aí é tranquilo. Agora, geralmente o vetor de direção, o pessoal se enrola. E aí, é só você fazer o seguinte. Tá vendo que aqui já veio meio que o pessoal em função da letra x? Se não tiver assim, faz de algum outro jeito que eu consiga chegar num ponto em que eu vá fazer isso aqui que eu vou te mostrar agora. Pegar, no caso, por exemplo, aqui o x, chamá-lo de t, que aí com isso eu acabo falando que o x é igual a t, o y é igual a 2t, que era 2x mais 3, né? Ou 3 mais 2t, e o z, que é igual a 5t menos 1, ou menos 1, mais 5t. Aqui, como se estivesse também escrevendo 0 mais 1 vezes t, e aí pronto. Você vai ter, no caso aqui, ó, um ponto de coordenadas 0, 3 e menos 1, que é um ponto pelo qual passa a reta, e os coeficientes dele, que seriam 1, 2 e 5, ok? Que vão me dar um vetor direção da reta. Então, 1, 2 e 5. Então, pronto. Então, mesmo no caso em que o sistema de equações que representa a reta não venha do jeito que você acabou de decorar, desse escancarado, você vai conseguir parametrizar e, consequentemente, achar o vetor direção e achar um ponto qualquer da reta. Agora, no próximo bloco, eu vou te mostrar como que isso é usado, ou seja, como que você pega, no caso, retas e vê se elas são paralelas, verifica se elas são perpendiculares, bem como vou dar a equação de um plano e também mostrar a interação dele com a reta. Ver também a posição relativa de um plano com uma reta, quando é paralelo, quando é perpendicular, por aí vai. Você vai estar percebendo já que é uma coisa bem diferente de, por exemplo, geometria analítica na R2. Não tem mais aquela história de coeficiente angular, isso não vai aparecer agora aqui, beleza? Acho que você pergunte. Então aguenta aí que no próximo bloco eu vou continuar mostrando isso daqui tudo para você. Bom, meus queridos, vamos ver agora uma questão sobre o que eu acabei de falar, só para ficar bem clarinho para você o que a gente está vendo. Ó, determina as equações paramétricas de uma reta que passa pelo ponto 2, menos 1 e 3 e é paralela à reta x igual a 4 mais 2t, y igual a menos 1 menos 3t e z igual a 5 mais t. Então, o que você vai ter aqui? Você vai pegar, no caso aqui, ó, o seguinte. Primeiro, ele quer equação paramétrica, isso é importante. Eu já vi questão que na mesma múltipla escolha, no mesmo conjunto de opções, ele dava duas opções que eram exatamente a mesma reta. Só que numa ele dava a equação da reta normal e na outra ele dava a equação da reta na forma paramétrica. Então você fala assim, decorar nome, bastando que eu saiba montar, tá bom. Geralmente a gente se dá o luxo de pensar isso. Mas aqui não pode se dar esse luxo não, cara. Isso já aconteceu, inclusive em geometria analítica, em reta acontece também. Às vezes você tem equação reduzida numa opção e tem equação geral na outra. Então toma cuidado, que eu sei que vocês preferem muitas vezes, eu sei fazer valer o nome que dá a fórmula que se dane. Mas nesse caso é importante. E aí ele quer a paramétrica, aquela que tem o t, né, aparecendo escancarado. O ponto pelo qual a reta passa eu já tenho. Então, tipo, essa reta não é a que ele quer, essa reta aqui é auxiliar, né? A reta a qual eu vou chegar é da forma. Aí aqui depois, ó, do x, y, z, eu ponho um ponto que ele me deu. O 2, o menos 1 e o 3. Esse 2, menos 1 e 3, para quem não sacou, galera, lá na fórmula, dentro do que eu indiquei, funcionam como x0, como y0 e o z0. Mas foi o que eu avisei. Qualquer ponto mesmo, qualquer ponto que seja um ponto pelo qual passe a reta, que pertence à reta, sempre servirá para ser colocado aqui. Já que na frente do t não tem jeito. Tem que ser o vetor direção da reta.
E a gente meio que intuitivamente vê a primeira condição de posição relativa entre retas, a de paralelismo. Quando que duas retas são paralelas? Pensa comigo. Eu tenho uma reta R que é paralela a uma reta S. Se eu tenho duas retas que são paralelas no R3, bom, a base de tudo é o vetor direção. E o vetor direção nada mais é que um vetor paralelo a cada uma dessas retas. Tem o vetor direção da reta R, paralelo a ela, e o vetor direção da reta S, paralelo a ela. Mas você concorda que se os vetores são paralelos às retas e as retas são paralelas entre si, é todo mundo paralelo, tá? Eba, não, todo mundo é igual, todo mundo é paralelo aqui. Então, o que é vetor direção de uma serve como vetor direção da outra. Não tem um vetor certo. Não, mas tem que ser esse aqui, o mais embaixo não serve não. Galera, qualquer vetor paralelo à reta serve como vetor direção. Então, quando você olha para a reta que ele deu, que ele já falou que é paralela àquela na qual eu quero chegar, ó, se eu pego os coeficientes do t, eu vou chamar essa outra reta de S, ele vai ser um vetor de direção 2, menos 3 e 1. 2, menos 3 e 1. E aí esse 2, menos 3 e 1 é o que vai entrar aqui na frente do t na equação final que a gente está querendo descobrir. Então tá aí. Essa equação de uma reta R, tá? Então vou aqui só melhorar a resposta para você. Uma reta R paralela a uma reta S, de tal maneira que a reta R é dada por isso aqui. 2 com 2t, menos 1, menos 3t, e 3 mais 1t. Tá legal? Essa aqui é a ideia. Então, galera, sempre tenha em mente que o vetor direção vai comandar tudo. Só para te adiantar, né? Quando duas retas forem perpendiculares, você vai ter o quê? No Ultraman, né? Você vai ter que aqui, ó, os vetores direção de ambos também serão perpendiculares. E quando eu quero condição entre vetores, não é reta. Reta perpendicular, o produto A dos m's igual a menos 1, ou dos a's, né? Mas quando for vetor perpendicular, se você não viu a aula de produto escalar ainda, volta lá que está disponível. Eu quero que o produto escalar entre os vetores dê zero, sempre que eles forem ortogonais, sempre que eles forem perpendiculares. Belezinha? É isso que vai aparecer no próximo bloco. Valeu, galera! Entendam, a gente está trabalhando tudo isso a partir de exercício porque fica mais visível para você tudo que está acontecendo e mais fácil, na verdade, dar a conclusão final, a fórmula para você lá no final, fica mais fácil ser entendido do que sair jogando e você coçar a cabeça e entender o que é aquilo que eu estou dizendo, já que essa matéria é uma matéria muito nova para a maioria das pessoas. Então, se eu tenho aqui duas retas e exercício, tá? E eu quero o valor do m para que as duas sejam ortogonais. Ortogonais perpendiculares. O que acontece aqui? Quando você, no caso, pega e tem uma questão dessas, eu vou imediatamente pensar no vetor direção da reta, que aqui seria 3 menos 4 e m. Então anota aqui, ó, 3 menos 4 e m. E aqui também você vai ter o quê? 2 menos 1 e 1, tá? 2 menos 1 e 1. E aí o que acaba acontecendo? Se eu quero que as duas retas sejam perpendiculares, faz o desenho. Adquira o hábito de aqui nessa parte, para não ficar tudo uma decoreba infinita, você fazer o desenho para entender que diabo está acontecendo. Então você vai ter duas retas perpendiculares e aí existem também os seus vetores de direção. Vetor direção da reta S, ele é, no caso, paralelo à reta S. Vetor direção aqui da reta R, ele é paralelo à reta R. Mas você concorda comigo que se eles são ambos paralelos às suas retas correspondentes, e essas retas são perpendiculares entre si, que se ali eu tenho um ângulo de 90, ali em cima eu também vou ter? Então o que acaba acontecendo é que achar condição de retas perpendiculares é igual a achar a condição porque os seus vetores direção sejam perpendiculares. E vetores perpendiculares são aqueles cujo produto
escalar dá zero. Então, anota aqui, ó, o R escalar com o S é igual a zero. Então, você vai ter isso daqui, tá? Então, ficou então o quê, ó? 3 menos 4 m e 2 menos 1 e 1. Esse escalar tem que dar zero, beleza? Então, pronto, vai ficar o quê? 3 vezes 2, menos 4 com menos 1, e m vezes 1. Fica aqui 6 mais 4 mais m igual a zero. Aí pronto, fica 10 mais m igual a zero. Então m vai dar menos 10. Ok? Pronto. O m tem que ser igual a menos 10 para que as duas retas sejam perpendiculares. Ah, e esses números aqui na frente, você não vai usar para nada não? Não. Por que será que eu tenho que usar? Só porque tá aqui, não quer dizer que eu vou usar para alguma coisa. Galera, não vai cair nessa a essa altura do campeonato, né? Você só porque tem um ponto da reta, não quer dizer que vai ser usado, tá ali. Beleza? Tranquilo? Então, é só você lembrar disso, tá? Será que eu preciso escrever, ó? Quando tiver retas no R3 perpendiculares, o escalar aqui entre os seus vetores de direção vai dar zero. Produto escalar será zero, que é esse pontinho, também chamado de produto interno. Quando elas forem paralelas, é porque os vetores de direção são iguais ou proporcionais também serve, né? Que só estaria mudando o tamanho. Se eu esticar ou encolher o vetor, não muda nada, ele continua paralelo à reta original. Beleza? Tranquilidade? Agora, claro, fica aquela pergunta. E se elas não forem nem paralelas e nem perpendiculares? Como que eu faço para achar o ângulo qualquer, 30 graus, por exemplo, entre duas retas no R3? É o que eu vou explicar daqui a pouco. Bom, resumindo o que eu falei, que eu sei que você é enrolado, de repente não copia o que eu falo. Então, ó, se eu tiver retas paralelas no R3, vetores de direção são iguais ou proporcionais. Se tiver que elas são perpendiculares, como eu acabei de falar ainda há pouco, você vai ter que falar que a reta, uma é perpendicular à outra, ou que os vetores correspondentes são um perpendicular ao outro na prática, em termos de continha, dá no mesmo, até porque o que você vai usar mesmo é o vetor e não a reta em si, e aí o escalar entre os vetores dá zero. E se eu quiser um ângulo qualquer, eu verifiquei que não é nem paralela, elas não são nem perpendiculares, tem um ângulo maluco aí, intermediário entre 90, não é qualquer outra coisa para achar. E aí, como que eu acho esse ângulo? Bom, a história é bem parecida com capítulos anteriores, meus amigos. Se eu tiver que duas retas formam um ângulo θ entre elas, os vetores de direção, por ser o R paralelo à reta R e esse cara paralelo à reta S, vão acabar formando o mesmo ângulo entre si. E aí eu tô com a vantagem que olhando para o desenho amarelo, eu não tô mais olhando para uma figura em que eu tô perdido. Eu tô olhando para o ângulo entre vetores. E ângulo entre vetores vem o quê? De produto escalar. Então, como é que era o produto escalar? Lembra? Se eu tenho o R escalar com o S, isso é o módulo do primeiro vetor pelo módulo do segundo vetor pelo cosseno do ângulo entre eles. Bom, se eu isolar esse cosseno, passando tudo para o resto do outro lado, você vai ter que o cosseno do ângulo entre esses caras vai dar o escalar entre o R e o S sobre o produto dos módulos. O que acaba acontecendo é que você vai perceber que aqui, ó, quando você pega e você faz isso, que sempre tem aquela dúvida, né? Se eu marcar, por exemplo, um ângulo de 30 graus aqui em cima, eu posso olhar para ele ou posso tomar como referência, teoricamente, o 150, que é o suplementar a ele aqui do outro lado. Só que para evitar essas confusões,
o matemático veio e falou, não, vamos acabar com essa farra. Então a gente vai convencionar, todo mundo combinar, seguir a mesma coisa, ou seja, falar em ângulo entre retas ou entre vetores é falar no ângulo agudo que eu enxergo quando eu olho para as outras duas, para o espaço entre elas. Então se eu tiver, por exemplo, aqui 30 graus, e aí eu sei que do outro lado é 150, né? 180 menos isso, mas eu vou estar referenciando 30 graus por padrão. Só que essa conta que está aqui, ela pode acabar dando, se eu não tiver um cuidado, o número negativo, o que significaria um cosseno de um ângulo maior do que 90 graus. E aí quebrou o que eu falei. Então, para evitar isso, todo o livro, apostila e também aqui, você vai ver que a gente vai colocar um módulo aqui à direita para obrigar esta continha a, no caso, dar positiva, obrigando esse ângulo a ser um ângulo agudo, tá bom? Então aqui eu vou olhar esse θ como ângulo entre 0 e 90, beleza? Então tá aqui, meus amigos. É assim que você vai achar o ângulo, no caso aqui, entre retas no R3. Não mudou muita coisa de antes. Valeu? Próximos capítulos a gente vai ver em seguida mais aplicação disso e começar a introduzir também a ideia de equação do plano e equação, quem sabe, da esfera. Valeu, pessoal? Bom, agora vamos ver a equação do plano. E assim, isso para você teoricamente é novidade. Ou será que não? Porque quando você olha para a cara disso, o que imediatamente te vem à cabeça? Não parece aquela equação da reta, mas aquela equação geral da reta, lá em geometria analítica, lá no R2? Pois é, na verdade, as pessoas quando começam essa matéria, lá no primeiro bloco, que eu vou falar em reta, no R3, acham que eu vou acrescentar um z e que a equação da reta vai ficar assim. Só que não, você viu como ela ficou, paramétrica e tal, beleza. O que as pessoas pensam que é só acrescentar uma letra a mais para criar a reta em relação àquilo que eles viram lá em analítica no R2 é isso daqui, é a equação do plano. Então cuidado para não confundir, tá? Que a aparência é realmente só tem um z a mais, né? E aí eu quero o termo constante c, virou um d. A gente usa a letra d para o termo constante, mas não tem nada a ver. O plano vai ser representado por essa equação e eu vou te falar o que cada coisinha ali representa. Não vou demonstrar agora, vai ter um exercício em que eu vou acabar meio que fazendo praticamente os passos da demonstração disso dentro da questão que é mais interessante nessa parte para você entender tudo, beleza? O que eu quero principalmente, você pode sair dessa aula aqui sem saber nada, exceto o que eu vou te falar agora. Você tem esses primeiros 3 coeficientes, aqui o do x, o do y e o do z, como sendo a coisa mais importante na equação inteira. E o d? O d, por enquanto, segura a onda. Eu não vou usar ele para nada. Mas o a, o b e o c, você vai usar direto. Por quê? Ele que vai te dar um vetor chamado de vetor normal ao plano. Ou vetor, assim, seria o vetor direção do plano. Tá? Só que eu não vou usar a palavra direção, ninguém usa, porque ele é paralelo à reta, na reta. E aqui ele vai ser perpendicular ao plano. Na verdade, o nome disso aqui é vetor normal. Anormal, que nem você, professor Fortão? Não. Professor normal, bobão. Então aqui, ó, você vai ter o quê? Ó? O vetor normal do plano é aquele vetor que é perpendicular, ortogonal, a todas as retas do plano, né? E, claro, perpendicular ao plano em si. E é ele que vai ajudar a gente a construir a equação do plano, a destrinchar e a gente resolver questão que envolva paralelismo, ou qualquer posição relativa de plano com plano ou de reta com plano. Belezinha? Então eu quero que você tenha isso na sua cabeça. Então, por exemplo, tem de nada. Então aqui, ó, se eu tenho um plano de equação 2x menos 3y mais 5z mais 11 igual a 0. E eu quero saber um vetor qualquer perpendicular a esse plano. Então, ó, vetor normal ou vetor perpendicular a esse plano vai ser justamente esse vetor 2, menos 3 e 5. Muita coisa tem para ser falado a respeito dele. A gente, né, quando começa a destrinchar isso aqui melhor, pode falar, por exemplo,
que esse vetor normal é o resultado de pegar dois vetores aqui dentro e fazer o produto vetorial entre eles. Como eu disse, isso vai entrar em questão. Pega dois vetores que estão aqui. O que é o resultado do produto vetorial entre dois vetores? Vai ser um terceiro vetor perpendicular ao plano que contém os dois primeiros. Ué, se isso não é justamente o vetor normal, eu não sei então o que é, ok? Então, guarda isso. Nas questões, qualquer vetor que você localize nelas, que seja perpendicular ao plano, já serve como normal. Já serve como coordenadas que eu posso colocar aqui na posição do A, do B e do C. Beleza? O D, geralmente, ele dá algum ponto faltando. Você vai ver isso tudo em questão agora, tá? Tô no blá blá blá, mas você vai ver em questão. O D, geralmente, você vai achar quando, já tendo A, B e C, ele te dá um ponto, você joga lá dentro, só falta ele mesmo, acabou, achou o D. Geralmente é isso. Beleza, galera? Então, vou pegar aqui uma questão agora, em que isso vai ficar bem claro. Eu quero, no caso aqui, ó, o seguinte, tá? Vamos pegar, então, assim. Vamos já ver, no caso aqui, uma questão de posição entre reta e, no caso, plano. Pode ser? Acho que pode ser, né? Não, para não serem paralelos. Então, olha só. Não quero exagerar de cara com vocês, não. Determine o valor de M para que os planos alfa e beta sejam paralelos. Como assim, professor Costas Largas? É o seguinte, você vai ter aqui, ó, por exemplo, 2x menos 3y, meus exemplos são bem criativos, mais 5z mais 11 igual a rosca, igual a zero, e aqui no plano beta, mx mais 6y menos, no caso aqui, 10z mais menos 22 igual a zero. Coisa boboca, né? Se eu quero ter aqui dois planos paralelos, olha só, vamos fazer o desenho aqui, ó. Se eu tenho dois planos paralelos, você vai perceber, eu não quero apagar aqui, já tirou o print? Printou, então beleza. Você vai perceber que a gente vai acabar falando também que os vetores perpendiculares aos mesmos são também paralelos entre si. Então, ó, tem um alfa, que é paralelo a um plano beta. E aqui, o vetor normal ao alfa, perpendicular a ele. E lá embaixo, começando lá embaixo, no beta, o vetor perpendicular ao beta, n beta. E aí você está vendo claramente que se eu tenho que o alfa é paralelo ao beta, você vai ter que o vetor normal ao alfa é também paralelo ao vetor normal ao beta. E o que a gente acabou de ver, inclusive, lá na parte de reta, ser, no caso, paralelo, ter o vetor que dá a direção, que no caso aqui é o normal, paralelo, significa que eles são necessariamente iguais? Não. Significa que eles têm que ser o quê? Proporcionais, pelo menos. E qual é o vetor normal aqui? No caso, o alfa, galera. O vetor normal aqui ao alfa, ele vai ser, cada coeficiente contribui para montar o vetor, 2, menos 3 e 5. Enquanto aqui, se eu olhar para os coeficientes de x, de y e de z, esses numerozinhos aqui na frente é que me dão o vetor normal ao plano beta. Então, eu vou ter m, 6 e menos 10. Pronto, tá? Logo, você vai ver que se eu dividir ali, ó, se os vetores são proporcionais, é porque a razão entre as suas coordenadas é constante.
isso sobre isso é igual a isso sobre isso, que é igual a isso sobre isso. Então, você vai ter que 2 sobre m é igual a menos 3 sobre 6, que é igual a 5 sobre menos 10. Então, aqui é só para comprovar que até agora não tem nenhuma incoerência, né? Que se aqui tivesse dando meio e aqui tivesse dando outra coisa, aí a questão seria impossível, tá? Mas como deu igual, eu vou trabalhar só com o primeiro par de igualdades. E aí a gente já vê que vai ficar 12 igual a menos 3m, ou seja, que o m vai ser igual a menos 4. Beleza, galera? Tranquilo? Então, aqui você viu um exemplo de como que isso pode ser aplicado de acordo com a perguntinha dele. Próximo bloco eu vou continuar falando e você vai ver quais as outras possibilidades todas de perguntas que podem ser feitas em cima disso. Vamos pegar mais uma questão disso? Melhor, né? Para você aprender e já ficar um pouco mais calmo, que eu sei que essa matéria te deixa um pouquinho nervoso. Vamos seguir. Como está aqui, esta equação do plano que passa pelo ponto A5 e 2, A5, 1, 2, e é perpendicular ao vetor I mais 2J mais 3K. Galera, então isso aqui é mais um exemplo para você entender como funciona a equação do plano. Bom, eu já tenho um ponto aqui, mas eu não vou começar por ele. Eu vou tentar sempre, na medida do possível, buscar direto, de cara, as coordenadas do vetor normal plano, que é aquele vetor perpendicularzinho a ele, e cujos valores de x, y, z me dão o A, o B e o C, as coordenadas na frente do x, do y e do z do plano. Funcionava assim, lembra? Você tem aqui que um plano é dado por AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. E eu estou em busca desse A, desse B e desse C de cara para que eu tenha a maior parte das características do plano já aqui encontradas. E como ele fala que é um plano perpendicular ao vetor I2J3K, bom, qualquer vetor perpendicular ao plano serve como normal dele. Mas será que você sabe ler isso daqui e entender que ele representa um vetor? Ou melhor, entender que isso daqui, como que eu extraio as coordenadas de x, y, z dele? Quando você tem uma notação da forma, tá? AI mais BJ mais CK, isso é a mesma coisa que o vetor ABC. A gente, no caso, fala sobre isso na aula de produto vetorial, onde é introduzida a ideia de vetores unitários. Os vetores unitários, em especial aqueles que estão relacionados aos eixos x, y e z das abscissas, né, ordenadas e cotas, que é como é o nome do eixo z, que é eixo das cotas. E aí você vai ter que aqui os coeficientes do i, do j e do k são justamente o que vem para cá. Então isso aqui é só para te enrolar. É para ver se você sabe olhar para isso aqui, ó, e dizer que esses números aqui na frente são justamente as coordenadas do vetor dado por 1, 2 e 3. Ou seja, isto daqui, pela saco, já serve como um vetor normal. Então, por enquanto, já que eu já tenho isso, como que a equação do plano está? Né? Por enquanto, como eu já tenho isso daqui, ó, a equação do plano vai ser dada por 1x mais 2y mais 3z mais d igual a 0. Tá, tenho isso daqui. Se eu tenho isso daqui, esse ponto que pertence ao plano é que vai me dar justamente a constante que falta para acabar a questão de uma vez por todas. Então é fácil, bebê. Claro que é. Agora é fácil, porque você é o motherfucker, tá? Porque aqui, ó, é só você localizar. Joga esse pontinho aqui dentro. 1 vezes 5, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais d, tudo isso igual a 0. Pronto. Você vai ter que 5 mais 2 mais 6 mais d é igual a 0. Ou 8, 13,
mais D vai dar 0, então o D ele vai ser igual a menos 13, tá bem? Então, tá aqui o que ele queria. Então, com isso, o plano, né, dando a resposta final, vai ser o quê, queridão? Então, a resposta vai ficar aqui da forma x mais 2y mais 3e mais d, que deu menos 13, tudo isso igual a 0. Tá aqui o que a questão pediu a você, a equação desse plano. Então, claro que não vai ficar sempre nesse nível de dificuldade, mas não adianta queimar etapas, senão quem vai se queimar é você, tá? Ui, então aqui, ó, sai da frente, tirou o seu print, espero que até agora esteja ok. Se não tiver, volta, que eu preciso que você consiga entender tudo isso daqui. Beleza, galera? Por hoje, nessa primeira parte, que falta muita coisa ainda pra gente mergulhar a fundo nisso, eu quero que você estude o que foi dado até agora. A gente fecha a primeira parte por aqui e vem muito mais por aí. Quero que você tenha uma boa semana de estudos. Se for pro próximo vídeo, então, tamo junto. Tamo sempre junto contigo na nossa família. Valeu, galera. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Um beijão.